Quero levar uma vida moderninha. Deixa minha menina sair sozinha. Está um carro excessivo, mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúmes. E você também se morde de ciúmes? Pois é, hoje a gente vai falar diretamente para você, ciumento, para todo mundo que sofre de ciúme. Acompanhe a gente aí para que a gente possa discutir funcionalmente e tecnicamente sobre o ciúme. Vamos lá. Pois é, todo mundo em algum momento já teve ciúme de alguma coisa. Se tem irmãos, teve ciúme da mãe ou do pai. Se tem um cachorro, tem gente que já teve ciúme do cachorro, acredita? Porque o cachorro ali manifestou mais carinho por alguém e aí a pessoa começou a ficar preocupada ali, porque o cachorro dela se aproximou mais de outra pessoa. Mas os casos mais clássicos de ciúme, que muitas vezes levam até a coisas muito pesadas, são ciúmes relacionados à afetividade com pessoas, em que as pessoas montam, digamos assim, relacionamentos amorosos. Esses ciúmes, eles são muito pesados. E o mais interessante, as pessoas pensam no ciúme como um sentimento, mas elas não analisam qual é o contexto contingencial que leva as mesmas a ativar essa relação de ciúme. E além de não levar em consideração essa relação contingencial, na maior parte das vezes as pessoas fazem uma leitura distorcida do que é o ciúme e para que serve o ciúme. E as pessoas começam a fazer brigas enormes, brigas tremendas, brigas que até levam ao fim do relacionamento. Então, se você nunca parou para pensar sobre o ciúme funcionalmente, o que seria o ciúme em termos técnicos, vamos aprofundar agora uma reflexão sobre o ciúme. Vamos entender um pouquinho melhor o que é que a gente está querendo falar quando a gente discorre quando alguém é ciumento. O que é que eu estou querendo de fato, digamos assim, descrever? Quando eu estou dizendo fulano é ciumento. Existem várias formas de abordar o problema. A diferença da abordagem analítica comportamental é que nós entendemos que os seres humanos compartilham uma base genética e biológica muito semelhante. E a depender do contexto ambiental em que o sujeito está inserido e da história de vida desse sujeito, é que ele vai apresentar padrões de respostas que podem divergir de outras pessoas. Então, por isso que a gente estuda tanto a filogênese, a origem dos processos, para que a gente entenda essa base comum que existe no ser humano e como essa base comum vai sendo alterada dependendo do contexto cultural que o sujeito está inserido e a depender também das aprendizagens individuais que esse sujeito vai sofrendo ao longo da existência dele. E com o ciúme não é diferente. Para a gente entender o ciúme, a gente precisa entender primeiro qual é a base filogenética dele, ou seja, por que foi que ele surgiu? Bom, o ciúme está muito ligado a essa capacidade que a gente tem de observar outras pessoas que têm potencial, e ao observar essas pessoas que têm potencial, nós automaticamente fazemos uma leitura muito rápida de quais são as nossas potencialidades. E fazendo essa leitura rápida de quais são as nossas potencialidades, quando nós observamos alguém que tem uma relação de afeto com a gente, que pode ser nossa mãe, pode ser o cachorro, pode ser um amigo, pode ser a namorada, a esposa. Bom, quando a gente observa uma dessas pessoas e a gente começa a pensar que essa pessoa pode se sentir atraída por outra pessoa, mais do que a gente, tem gente com ciúme dos filhos, por exemplo, muito mal resolvido, mas quando o sujeito começa a observar que pode perder o que aquela pessoa oferece para ele em função de uma outra pessoa que pode ter um poder de atratividade maior, aí a gente começa a ter o problema do ciúme. Então, se a gente vai analisar funcionalmente o ciúme, tecnicamente o ciúme, a gente vai perceber que o ciúme, na verdade, é não querer perder os reforços que nós temos com uma pessoa. Em outras palavras,
O que eu estou dizendo é que a pessoa que é do nosso afeto, seja o cão, seja a nossa mãe, seja o nosso amigo, seja a nossa esposa, seja o que for, essa pessoa que está na relação de afeto, o afeto é algo que oferece coisas boas para a gente. O afeto é algo que oferece coisas que nós nos sentimos satisfeitos em estarmos nessa relação. E aí, no momento que a gente percebe que pode perder isso de alguma forma, a gente automaticamente começa a ter reações agressivas. Isso, na verdade, é como o organismo vai se preparando para algum evento catastrófico, para algum evento aversivo. Isso é um evento que chama gerador de ansiedade. E aí, as diferenças nas respostas que as pessoas irão emitir diante desta situação é que depende muito do contexto cultural em que o sujeito está inserido e que depende muito também das aprendizagens que ele sofre. Por exemplo, você mulher que está me assistindo, ao ver outra mulher que você diz assim, olha, o marido daquela mulher ali sai com outras mulheres, você pode pensar assim, comigo isso não aconteceria, eu odeio isso, eu terminaria o relacionamento, eu agiria dessa ou daquela outra forma. Bom, e a outra pessoa está ali na relação dela, muito bem, obrigado, e não está sequer dando ouvidos ao que você pensa, desta forma. Por quê? Porque para aquela pessoa, o que importa são os reforçadores, ou seja, a relação de troca que ela tem. Esta é a sua forma de reagir. É a forma que você aprendeu a reagir quando alguém parece ameaçador para você. Ou seja, você considera todos os fatores sociais, os contextos, o meio em que você está inserido, que as pessoas irão pensar de você. E aí, dentro desse contexto, você diz assim, olha, a melhor resposta para essa situação é eu ser agressiva, por exemplo, com fulano. É eu, por exemplo, descartar fulano da minha vida para que eu não sofra aversivos sociais. É isso mesmo que eu estou falando. As respostas que uma pessoa emite, mesmo sem pensar nisso, e mesmo sem fazer reflexão sobre isso, é muito tentando atender um parâmetro social. Eu vou dizer, professor, então o senhor está dizendo que dentro da pessoa não existe nada que, na verdade, leva a pessoa a dar essa resposta? Eu estou dizendo que existe, mas eu estou dizendo que a direção da resposta ela é modelada devido ao contexto social. Existe algo, sim, algo filogenético que é ativado diante de ameaças de perda. Mas se a gente observa bem, nós estamos aqui temerários, nós estamos aqui sofrendo um aversivo, porque a gente não quer perder os reforçadores que aquela pessoa nos oferece. Então, por que a gente vai reagir agressivamente sobre essa pessoa, ou às vezes até afastar de fato essa pessoa, porque nós estamos com medo de perdê-la? Em outras palavras, estou chamando de medo, aquilo que poderia, na verdade, ser uma resposta de defesa para a situação. Mas não seria lógico a gente dizer assim, olha, eu tenho medo de perder e por isso eu agrido, provocando de fato a perda. A análise funcional vai fazer com que a gente perceba isso de modo filtrado e entenda que essa resposta agressiva que as pessoas emitem, muitas vezes afastando a pessoa que a gente gosta, na verdade, é porque a gente tem medo dos aversivos sociais e da censura pública que pode sofrer. Exatamente isso. A gente vê aquela pessoa admirando uma outra pessoa, a gente vê aquela pessoa em alguma relação que pode colocar em risco a nossa relação com ela e antes de qualquer coisa a gente já reage ostensivamente. Essa resposta ostensiva de se morder de ciúmes, ela ocorre principalmente porque a gente foi ensinado, educado dentro de um contexto cultural para apresentarmos essas respostas. Eu sei que muita gente que está aí me assistindo pode dizer assim, essa conversa aí é muito complexa. Talvez não seja dessa forma, existem outras possibilidades. Eu vou apresentar algumas evidências concretas para a gente entender. Desde contextos culturais que não existe essa relação de ciúme da maneira que está desenhado socialmente na nossa cultura. Por exemplo, em muitas comunidades indígenas, os homens casam com mais de uma mulher e a primeira esposa é quem escolhe as outras esposas. E elas até querem que o marido arranje outra esposa, porque as esposas mais jovens, elas devem respeito a essa esposa mais velha e elas vão auxiliando nas atividades. Eu sei que você, mulher, já deve estar aí se estribuchando dentro de casa. Mas deixa eu contar agora uma outra história relativa às mulheres que podem ter mais de um parceiro e que nesse contexto cultural as respostas não são da maneira que a gente está habituado a ver entre os homens. Trata-se de alguma comunidade muito dos Nuts,
uma comunidade isolada da China, em que lá as mulheres, ao completar 12, 13 anos de idade, recebem um quarto com uma portinha aberta para a rua. No final do dia, elas fazem uma dança ali na comunidade, e fazendo essa dança ali na comunidade, elas selecionam um homem para dormir com ela naquela noite. O engraçado é que no outro dia ela pode escolher um outro homem. E pode acontecer também, no mesmo dia, ela escolher mais de um homem para estar ali com ela. Mas tem uma regra na comunidade. A comunidade diz que os homens não podem dar presentes para as mulheres e nem podem, mesmo quando uma mulher escolhe um homem só para ficar o tempo todo, eles não podem ajudar na manutenção dos filhos. O que é que acontece? Você tira dos homens a carga, a responsabilidade deles serem os provedores, deles irem lá e alimentarem a prole, deles estarem ali sustentando os filhos. Quando você retira isso, o que é que acontece? Essa comunidade se torna uma das comunidades mais pacíficas que existem. Em outras palavras, eles compartilham as mulheres, eles são responsáveis para manter os filhos das irmãs deles, ou seja, os sobrinhos, mas eles não têm responsabilidade sobre os filhos que eles mesmos têm com outras mulheres, porque essas mulheres são livres. E essas mulheres, por sua vez, elas precisam manter o próprio sustento com a relação dos irmãos que elas possuem. São sociedades matriarcais. E nessas sociedades matriarcais, as respostas de ciúme dos homens são bem diferentes. Olha, vamos trazer para o nosso contexto. Veja que o ciúme diminui muito, não é? Quando o homem ele não é responsável por essa manutenção, por esse sustento, e é uma mulher livre e independente. Bom, se é uma mulher livre, independente e sustenta o homem, então esse homem já vai ser bastante ciumento, que ele tem medo de perder esses reforçadores também. Mas eu estou falando no contexto em que essas pessoas batalham juntas e compartilham uma série de coisas em que não há medo de perder reforçadores, porque você tem muitos outros reforçadores envolvidos. O que eu quero gerar em termos de reflexão aqui é como o ciúme, na verdade, envolve esse perigo iminente de perder reforçadores. Então não dá uma direção errada, provocando justamente aquilo que o seu organismo está indicando para você evitar. Ou seja, por ciúmes, não acaba estragando tudo, não acaba estragando o relacionamento. Tenta avaliar melhor, tenta conversar de maneira educada, quais são os parâmetros que precisam ser modificados. E você mesmo, eu vou falar diretamente para os homens, você que é ciumento em exagero, tenta ser mais flexível, tenta observar melhor as pessoas que estão no seu entorno e tenta ver tudo que a pessoa faz por você. Do mesmo jeito, você, mulher, é muito chato também uma pessoa que é ciumenta em extremo. A confiança é a base de um relacionamento. Se não há confiança, melhor terminar do que viver numa crise contínua, num conflito eterno. Um abraço e espero que tenham gostado.